A videira em questão, mencionada por Cristo, não é meramente centenária, ela é milenar, já temos 2000 anos. O que é que você precisa imaginar? Daquele tronco principal saem os ramos principais. Desses primeiros ramos principais vão sair outros ramos. Desses secundários saem dos principais, saem outros, dos quais saem outros, e os ramos vão se multiplicando a partir dos ramos, não todos diretamente a partir do tronco. O que é que eu e você precisamos entender? Que isso nos fala de verdades diferentes. Eu quero destacar pelo menos 3 que precisam orientar o nosso pensamento a respeito da igreja quando falamos dessa ligação entre os ramos. O primeiro deles, que eu quero destacar, não necessariamente em ordem de importância, mas de aparecimento, vamos dizer assim, na revelação bíblica, diz respeito ao princípio de descentralização, ou, se você preferir, cadeia de comando. Se você puder, me acompanhe em Êxodo, no capítulo 18. E nós vamos ler juntos a partir do verso 13. A Bíblia diz assim: no dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Deixa eu fazer uma pausa. Para você ter uma ideia de quanta gente mais ou menos saiu do Egito acompanhando Moisés, a Bíblia diz dos de 20 anos de idade para cima, alistados no exército, o que presume-se, porque a Bíblia diz dos que puxavam da espada, eram 600 mil homens. Se você der para cada um deles uma esposa só, que para a época era uma média generosa, e se você der para cada um desses casais só 3 filhos, que está perto da média do brasileiro atual, que varia de 2 a 3 filhos, só Jacó teve 13, os 12, né, que dão os nomes às tribos, mais Diná, a filha que foi violentada em Siquém, que nós mencionamos na semana passada. Então, se você der para cada um a composição de famílias de 5, o cabeça do lar, a esposa e 3 filhos. E acredite, nós estamos aqui reduzindo para baixo a média. Você já transformou esses 600 mil homens em pelo menos 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Então o texto diz assim, verso 14. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. Eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. 18, com certeza todos ficarão cansados, tanto você como esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer, eu aconselharei que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a você, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. O verso 24 arremata e diz: Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. A partir disso, isso será estatuto e lei em Israel como estrutura de governo. O que é que nós aprendemos aqui? São dos registros mais antigos quando se estuda administração, de gestão de pessoal, que você vai encontrar na humanidade. Sabedoria divina. É impossível tocar uma multidão sem descentralizar o ministério. É impossível tocar uma multidão sem terceirizar o trabalho. E Deus, quando Jesus usa a figura da videira, Ele está focando frutificação. Deus que pensa em termos de frutificação em larga escala, que deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, está pensando com uma mentalidade macro, maior. Então eu e você precisamos entender que se a igreja não entende, não aplica essas verdades, ela também vai ter problemas. Atos capítulo 6 é a reprodução neotestamentária do mesmo princípio.
A Bíblia diz que quando o número dos discípulos começou a se multiplicar, daqui a pouco já tinha gente murmurando, porque os apóstolos não davam conta de atender todas as viúvas. Algumas começaram a ser esquecidas, o volume de trabalho era muito grande, extenuante, desgastante, eles não estão dando conta. E de repente eles param para fazer um ajuste. Qual foi o ajuste? O mesmo sugerido por Jetro a Moisés. Jetro disse para Moisés: sua prioridade representa o povo diante de Deus, você tem que interceder por eles. Você tem que ser o homem que vai clamar por esse povo. Segundo, ensina ao povo os estatutos e as leis. Por que você espera cada um ter uma dúvida para depois explicar para um, depois para o outro, a mesma coisa que você podia ensinar para todo mundo coletivamente? E é interessante que você vê, desde os tempos bíblicos, que eles tinham ênfase ao ensino público das Escrituras. Porque quando as pessoas conhecem os princípios, elas mesmas podem julgar, tomar suas decisões corretas, fazer suas próprias escolhas. Ainda assim haverá dúvidas que necessitam de aconselhamento? Sim. Aí diz, o que é que você vai fazer? Cada 10 pessoas tem um líder, um chefe. Mas quando ele fala chefe de 10, chefe de 50, não é que um grupo era de 10, o outro é de 50. Cada 5 chefes de 10 prestavam conta numa cadeia de comando a um chefe de 50. O trabalho dele era supervisionar os de 10. E a escala vai subindo. Ele diz, eles têm que ser orientados, tem que ser gente diferenciada para ocupar esse nível. Mas o que eles não souber julgar, a causa difícil, mais grave, chega em você. Essa é a razão, por exemplo, pela qual nós trabalhamos com os grupos pequenos, com a reunião da igreja nas casas, que aqui nós chamamos de células. Há uns anos atrás tivemos uma situação dessa. Um casal de uma célula foi pedir orientação para o líder em treinamento, que cuidava deles no âmbito pessoal. Os líderes em treinamento disseram, a gente não sabe responder isso não, mas chamaram os líderes da célula que disseram, nós também não temos uma resposta para isso, mas acionaram o supervisor que disse, eu também nunca lidei com uma situação dessa, é melhor a gente chamar o coordenador, que disse eu também não, chamou o pastor de toda a área, que disse eu também não e me chamou. E eu fui dar um aconselhamento com o casal com todos os níveis de liderança presentes na sala. Antes de qualquer coisa, eu gastei mais de 2 horas fazendo uma construção bíblica e uma amarração do começo ao fim, antes de irmos a qualquer lugar. Pastor, se trouxerem a você como um líder, né, principal e você não souber, mesmo quando era o pastor sênior da igreja, eu tinha pessoas que poderiam me ajudar. Hoje, supervisionando o pastor sênior de vocês, que é o Marciano, muitas situações ainda chegam a mim. E se eu não souber, porque não é importante. Não, estou brincando. Eu não sei porque eu sempre gosto de brincar com isso. Eu continuo tendo pastores a quem recorrer. Aqui também tem gente a quem recorrer. Mas o importante é que você entenda que não é necessário você usar alguns poucos líderes no cuidado direto de todos, senão você estagna o crescimento. É impossível atender tanta gente. Então esse princípio ele tem sido aplicado desde o início. A igreja no livro de Atos reproduz, certos níveis de ministério vão ser delegados, outras pessoas terão oportunidades. E gente, se nós queremos funcionar com a mentalidade de uma igreja que vai tocar milhares de pessoas, não dá para negociar isso. Quem está entendendo aí? Quem está acompanhando, diga amém. Por vários motivos. Outro dia um chegou para mim, não pastor, estou vindo aqui para a igreja, mas só se for para ser pastoreado pelo senhor, se for botar outro, não quero. Falei, nem eu quero você querendo as coisas desse jeito e achando que vai chegar decidindo como é. Então já vamos resolver e finalizar isso já? Aí ficou me olhando assustado. Falei, criatura, você está chegando numa casa que tem regras. Não é só regras pessoais, são regras bíblicas. A casa não se adequa a você, você se adequa à casa. Agora você precisa entender a lógica que está por trás disso. Não é simplesmente uma decisão de impor uma coisa só porque a gente escolheu. Nós estamos tentando espelhar o máximo possível os princípios bíblicos que entendemos. Outro dia um chegou para mim e falou, pastor, fala sério, para que vocês ficam cobrando essa segunda reunião na semana de célula? Nossa vida é corrida, já vou no culto domingo, o senhor me arruma outro culto para eu participar? Eu falei, e quem disse que a segunda reunião tem o mesmo propósito da primeira? Ele, como é que é? Falei, esse é o seu problema. Você já está tomando a decisão que ela não é importante, sem sequer ter entendido por que esse tipo de reunião existe. Falei, quando você vem no domingo, você vem para receber. Seja o ensino da palavra, seja desfrutar a adoração. Vai ter gente servindo você em praticamente todas as áreas. Só não implementamos ainda o nível valet no estacionamento, quem sabe?
Embora de vez em quando uns precisam, que não consegue botar lá na vaga e tem que ser socorrido, mas isso tem mais a ver com habilidade do que necessidade. Mas a ideia do domingo é que você venha para receber. Falei, a ideia da reunião da semana é outra. É que você vá com a mentalidade de dar. Ele falou, não estou entendendo. Falei, 1 Coríntios 4, 26 diz, quando vos reunis, então isso se aplica à reunião dos santos. A Bíblia diz, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Tudo seja feito para edificação. Os santos deveriam ter reuniões onde eles não vão apenas receber, com a mentalidade egoísta, tudo gira em torno de mim. Mas onde eles vão para uma reunião com a mentalidade altruísta, eu estou indo oferecer, eu estou indo ajudar alguém a crescer. Eu falei, agora isso não pode ser praticado nas reuniões públicas do domingo com milhares de pessoas. Imagina cada um tendo uma oportunidade. Eu até hoje, às vezes ministro em igrejas e reuniões menores, que já dão oportunidade para uns 36 e o culto fica quase que eterno. Você imagina, dá para todo mundo? Agora, se a Bíblia está dizendo que tem que ter uma reunião onde cada um possa participar, e ela não dá nesse modelo, nós temos que achar outra que dê, porque nós não podemos nos desviar do padrão da Escritura. Então nós temos uma outra reunião menor, onde cada um pode participar, pode usar aquilo que tem, num ambiente menor, com pessoas mais próximas, ele tem liberdade até para falar uma bobagem, aprender depois, que não era bem do jeito que ele achou, mas tem liberdade para falar. Agora, nenhum dos meus pastores que usa o púlpito tem liberdade para falar uma bobagem no microfone. A sequela será bem diferente de falar uma bobagem numa célula, a repercussão e o trato da minha parte com eles. Agora, nós precisamos entender essa dinâmica. E se nós percebemos, espera aí, lá é o lugar onde eu posso cumprir o propósito de fortalecer outros, e Deus espera isso de cada um de nós, por que não fazer? Por que eu vou cultivar a mentalidade egoísta de só vir desfrutar? Aliás, tem gente indo na célula com a mesma mentalidade. Um outro dia falou para mim, pastor, a célula que eu estou não dá não. O senhor vai ter que arrumar outra para mim. Falei, por quê? Ele falou, meu líder não sabe nada de Bíblia. Fraquinho, 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 mas fraquinho que dói. Diferente de mim, que estudei muito, hein? E eu fico olhando e pensando, como o orgulho pode cegar alguém? Eu digo, criatura, se você sabe tanto, seu líder sabe nada, não deveria ser justamente o motivo para você ficar? Não, mas eu não estou crescendo aprendendo. Eu falei, quem disse que você está na célula para crescer ou aprender? Você está lá para ajudar os outros a crescer e aprender. Já que nem seu líder, nem ninguém na célula sabe nada, não era hora de você usar tudo isso que você aprendeu? Ou tem algum outro motivo que você está aprendendo isso que eu não descobri? Porque se você não vai usar, não vai transbordar na vida de outro, para que é que você está aprendendo? Para que é que você quer aprender mais se não vai repartir com ninguém? Então no reino de Deus, tudo que nós recebemos, nós celebramos e repartimos. Essa é a dinâmica de viver em comunidade, em família. Você não é um sol e o sistema todo está girando só em torno de você. Você é uma pequena engrenagem de algo muito maior e as coisas não giram em torno de você, você roda junto em torno de um outro propósito. Quem está entendendo? Então, nós precisamos compreender essas verdades porque elas estão ligadas à igreja. Descentralização, cadeia de comando, isso é importantíssimo até para a execução do serviço. Mas falando em serviço, um outro elemento que eu também vejo na ligação entre os ramos, diz respeito ao que nós vamos chamar de unidade e interdependência. Não é sadio que você seja meramente dependente de pessoas e nem um pouco sadio que você seja totalmente independente. A palavra correta usada em tempos modernos é interdependência. Nós dependemos uns dos outros e não apenas uns de outros, mas todo mundo de todo mundo. 1 Coríntios 12, 12 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ser batizado significa ser colocado para dentro de. Então você se tornou parte de um corpo, de algo que é maior do que você. Verso 14 diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. De novo, então não diz respeito só a você. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato?
Mas Deus dispôs os membros. Veja essa frase, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Diga comigo, Deus coordenou o corpo. E ele explica, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Você pode repetir isso comigo? Diga, para que não haja divisão no corpo. Aí o texto diz, mas para que, e aqui de novo indicativo de propósito, para que os membros cooperem. Quer cooperar? Operar juntamente com. Para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27 diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O desafio é entender que tipo de membro você é. Porque alguns parecem acreditar que são um apêndice no corpo de Cristo. Se for tirado, não faz muita falta. Ou que são a verruga, que nem para decoração dá para dizer que está lá. Nós precisamos entender a funcionalidade. A funcionalidade vai afetar diretamente a nossa prática de serviço. Não adianta eu querer cantar, por mais bonito que eu ache alguém cantar. Se eu cantar, o culto acaba, vocês vão ficar traumatizados por anos. Então não adianta eu me meter numa área que Deus não me chamou. Eu preciso ficar naquilo que se encaixa com a função que Ele me deu. Tente fazer um teste em casa depois. Pega uma tigelinha, enche ela com a sopa daquelas, com o caldo bem ralo. Em vez de colocar na mesa, põe a tigela no chão e descalço, pega a colher com o pé. Por mais que a gente possa ter aqui aquela exceção, porque 99,9% não tem a capacidade de se contorcer e trazer o pé à boca, se houver alguém que tem essa habilidade especial, eu duvido que tenha a coordenação para conseguir botar a sopa na boca e tomar o caldo sem derramá-lo. Isso significa que o pé não presta e não tem função? Não, ele não serve para aquilo. Mas ele serve para outra coisa. Quem está entendendo? Eu me sinto, quando falo da música, o pé tentando levar a colher de sopa na boca. Mas isso não significa que eu não possa ter a minha maneira de servir o corpo, que não se encaixe nisso, mas sim dentro da minha função. Quem está entendendo? O desafio é compreender o que Deus te chamou. Ah, eu não sou olho, eu não sou ouvido, eu não sou... Alguma coisa você é. Com certeza Deus não te chamou para ser apêndice ou verruga. Então, entendido isso, nós precisamos viver o quê? Em favor uns dos outros. É com essa mentalidade que eu e você precisamos ter ideia de serviço. O serviço, embora seja praticado diretamente visando o benefício dos outros, nos faz crescer ainda mais, além de nos fazer vencer o próprio egoísmo. Quando nós começamos a entender a visão de unidade e de interdependência, isso, além de ser o que revela a ligação entre os ramos, nos leva para um lugar de compreensão mais claro daquilo que Deus tem para cada um de nós, daquilo que é o seu propósito para nós como igreja.